Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um Serastolcast. E no podcast de hoje iremos comentar sobre a sensação do momento e o seu final explosivo, Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é? Meu nome é Frâncio e cada um deve decidir quem vai ser. Eu sou o Osmio e o mesmo vento que tenta apagar um incêndio pode também alimentá-lo. Eu sou o Eredin e se a gente deixasse de fazer tudo que não deveria, não ia fazer nada. E como o nosso último programa antes desse Serastolcast, a edição 116, foi sobre O Senhor dos Anéis e o Hobbit, não teremos sessão de e-mail dessa vez, né? Já que estamos no mesmo tema. E no próximo Serastolcast, a edição 118, falaremos tudo sobre o universo do Tolkien, aproveitando para falar também novamente de Os Anéis de Poder. Sem mais delongas, vamos para o programa. E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos e Sharonal, dessa vez para falarmos tudo, ou quase tudo, na verdade, sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, essa adaptação grandiosíssima, né, desse período que se passa antes do Senhor dos Anéis, contemplando aí um pouco de algumas questões da Terra-média, né, essa briga toda contra o Sauron, Númenor, etc e tal. Antes de falarmos sobre, tem que aqui fazer o merchan, porque nós já falamos sobre O Senhor dos Anéis, e de bandeja Hobbit também, no nosso último Serastolcast, então, traremos então as discussões sobre a série, porque já falamos muito sobre os filmes, mas sempre vale também comparar algumas coisas e relembrar também. Exatamente, e também tem vídeo lá no Serastol principal, que o Osmio já fez assim no dia, na sexta-feira que saiu o último episódio de Anéis de Poder, ele comentando suas opiniões lá no canal. Exatamente. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. Então tivemos, senhores, 8 episódios, né? A Amazon lançou mais de um episódio de uma vez, o que eu praticamente, nesse caso, gostei até. E é uma série que acho que nós podemos concordar que ela tem seus acertos e os seus erros, né, de qualquer coisa. Eu concordo com isso. Antes de tudo, abrindo parênteses, eu achei muito engraçado, porque eu tava vendo no meu YouTube e apareceu a recomendação da série Stone, né, do último episódio de Anéis do Poder. Aí tava escrito no título e da thumb Sauron, eu não lembro o título, é tipo Sauron, Gandalf, último episódio de Anéis do Poder. Aí achei muito engraçado, porque todo mundo já foi cotado pra ser o Sauron. Isso é verdade. Não, boa discussão, Eredin. Que ficou a temporada inteira, desde o primeiro episódio da série, onde tivemos de fato o Sauron na armadura, etc e tal. Todo mundo já foi o Sauron. O Estranho já foi o Sauron, o Halbrand já foi o Sauron, a amiguinha da Nori lá dos Hobbits, os falsos Hobbits já foi o Sauron. Daqui a pouco a Galadriel vai ser a Galadriel, sabe? Exato, porque, pô, cara. Todo mundo é o Sauron, já foi o Sauron. Foi muito bom. O Theo já foi o Sauron. Não, aí tinha a teoria que... no começo. Não, aí tinha a teoria que o Halbrand chega a ser o rei dos fantasmas, que o Aragorn chama lá em Senhor dos Anéis. O Theo ia ser o Boca de Sauron. Começou essas teorias muito loucas. Não, o cara é o rei bruxo dos Nazgûl. Nossa senhora, quanta teoria teve essa série. Mas é bacana acompanhar isso. Beitar a gente com Adar, né, no início. Sim. Sauron, né, Sauron. Tem até a cena no episódio 7, que é aquele... Ou no episódio 6, eu acho. Que aquele velhinho fala, Lorde Sauron. Aí o Adar vira e dá um murro, cara. Aí o velho, sim. Mas você não é o Sauron? O velho me representou, mas você não é Sauron. Ele é outra facção do mal. Exato, né? É uma coisa meio Warhammer, o mal ele tem várias facções. Sim. E o do Estranho ser o Gandalf, eu acho que essa é a parte mais previsível, né, das revelações finais. Eu acho que todo mundo esperava, eu acho. Sim. Eu fiquei bem empolgado. Eu tava entre dúvida no início entre o Saruman e o Gandalf, mas Gandalf era a minha aposta principal. Eu achei bem legal. Eu tava chutando mais o Gandalf também, por causa do... que o Gandalf tem todo um carinho, assim, com os hobbits Isso é verdade. Nos filmes, Senhor dos Anéis, os livros. Ele tem um fascínio pelos hobbits além do normal, porque ninguém dá bola pros hobbits, né, tadinhos, eles são os coitados. Eles são os coitados, ninguém liga pra eles, só alguém liga pra eles. E uma coisa importante também, a gente começou meio falando sobre o final, né, mas tá tudo certo. Que é o que o povo quer saber. Exato, ok.
É um episódio, coisa direto ao pote. Uma coisa importante também sobre a história de Senhor dos Anéis, também, é meio que a série já intrigou que o Gandalf, né, já até usou uma das frases dele, mas o Gandalf, ele vem à Terra-média para combater o Sauron. O propósito dele enquanto Istari, enquanto mago, é enfrentar essa força do Sauron, principalmente. Os outros magos têm suas outras funções, o Saruman também tinha. Tinha aquele mago da maconha, que era o Radagast. Ele era da natureza. Da natureza, É, da natureza. Exato. Mas então, o grande propósito do Gandalf na Terra-média era unir as forças contra o Sauron. E eu espero que o personagem, antes do final dessa série, consiga evoluir pra já se colocar nessa posição, né? Que a série não gaste muito tempo pra ele, sabe, ficar essa coisa de escola de feitiço, né? E vai ser interessante, a série vai poder usar o nome Gandalf? Eu acho que pode. Eu fiquei pensando nisso, mas se eles podem usar o nome Sauron, é porque eles não podem usar, por exemplo, conteúdo muito profundo do Silmarillion, ou muito de Senhor dos Anéis. Mas algumas coisas eles podem. Porque se eles não pudessem, Franz, eles não poderiam nem usar Galadriel, Elrond, que esse pessoal também tá lá. Mas é meio estranho esse acordo deles, que eles podem... vocês podem pegar os personagens principais. Mas, por exemplo, sei lá, Anatar, que é uma das facetas do Sauron, que ele se disfarça, a série não tinha direito de adaptar, por exemplo. Então é muito confuso. Esse acordo deles é bizarro. Deve ser muito específico, né, pra algumas coisas. Sim. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. Mas, do estranho, que nem o Eredin tava falando, é interessante, né, essa relação deles, e que nem o Osmo falou no vídeo dele, se depois os pés peludos, né, eles virarem os hobbits lá no condado, eles acharem... Sim, seria legal. Porque tem que ter... Se teve a despedida agora, vai ter que ter o reencontro depois, né? Exato. Galera. Isso é clássico já, né? Ah, sim, com certeza. E seria interessante que ao final da série o pessoal se estabelecesse ali na região do condado. Muito bonitinho. Sim, mas aqui eu coloco a minha crítica. A parte dos pés peludos, pra mim, é a mais chata da série. Era onde os episódios ficavam meio tediosos. A gente pode, então, reestruturar o podcast pra ir relembrando alguns pontos. Mas eu, já adiantando minha opinião, eu acho que eu concordo com o Franz. No começo, não. Assim, os primeiros episódios, pra mim, a trama mais paralela, que era a que eu menos gostava, era a trama ali do... Qual é o nome do sujeito, gente? Do elfo patrulheiro, naquelas terras do sul. Ah, sei. Porque era uma coisa muito... o leite da vaca tá preto. A menina achou um pedaço de espada. Sabe, é uma coisa muito qualquer coisa. Vai ficar nesse romance de elfo. Arondir, isso mesmo. Achava bacana. Esse núcleo eu achava no início um pouco chatinho. Depois, conforme eu fui engatando, eu comecei a gostar mais. O dos hobbits, pra mim, foi ao contrário. No início, eu gostei muito do núcleo dos hobbits. Mas depois começou a ficar muito lento. Eles ficavam todo episódio na estrada. Aí a Nori ficava, você é legal. Aí ficava, você é legal. Falava o Gandalf, você é legal. Aí o Gandalf, não, eu sou perigoso. Aí ela depois, você é legal. Não, e a trama mais repetitiva. Vai lá, aí ela faz merda. Aí ela é expulsa. Aí ela volta. Aí faz merda de novo, é expulso. E depois o cara vai, salva eles. Mas ele faz uma coisa que dá medo neles. Mas eles continuam. Aí eles vai, salva, dá medo, mas eles perdoam. É exatamente chato, isso. Esse núcleo. Mas no início eu achei divertido. Eu achei bem legal no começo, mas depois começou a repetir demais e não ia muito pra frente. O núcleo dos hobbits foi o que menos andou, né? Ele não aconteceu muita coisa. Andaram muito, mas a trama não andou. Não, a trama foi andaram muito. Ironicamente. A trama, exato. Eles fizeram maratona, mas a trama não andou. A trama não andou. E acabou que realmente ficou um núcleo meio à parte, né? Porque até o pessoal da Arondir, que eu achava um núcleo mais à parte, a série uniu de uma maneira, assim, tá todo mundo junto ali agora, né? Foi. Mas os hobbits estão perdidos. Mas meu núcleo favorito... Dos personagens favoritos também é o núcleo do Durin e do Elrond. Eu preciso amar. Todo mundo aqui concorda. Não, é perfeito. O Durin é perfeito. Eu ri muito naquela cena que eles estão... O Elrond vai pedir o Mithril pra ele. Que tem que nos ajudar. Aí ele fala, deixa eu só entender. O destino da raça élfica está nas minhas mãos? Ele fala, isso mesmo. Ele para, olha. Você pode repetir pra mim?
Amizade de milhões. Amizade de milhões. Não, a mesa. Sim. Ele falando, não, essa mesa, vocês estão usando essa pedra, a gente usa em funerais. Aí o rei O Gil-galad. Elfo falou, tá bom, a gente leva. Aí ele falou, minha esposa precisava de uma mesa nova. Muito bom. Não, é uma pena, porque em questão assim da gente ver os arcos de cada núcleo, esse núcleo meio que fica sem um arco final, né? É até um pouco frustrante. No caso dos Hobbits, nós tivemos do Estranho, né? Que foi essa finalização do arco deles da temporada, entre aspas. Do pessoal da Arondir, tivemos eles resistindo ali, né? E tudo mais. Fechou um pouco antes, mas beleza. Mas no caso dos anãos, tem a negação do rei, e eles somem da série. Os anãos somem ali nos últimos a episódios. comprovação de que o rei tava certo, né? No final das contas. Tipo, a gente ama, mas ele tava certo, né? Porque a gente viu o que tem lá embaixo, né? Também. Sim. Mas a série... Mas eu fiquei triste que esse núcleo não teve mais espaço. Espero que eu também. com a repetição da série eles foquem mais. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. E a esposa dele é muito interessante, porque eu acho ela muito legal, mas na última cena dos dois, eu achei... Ela tava meio creepy, né? Ela tava meio creepy, assim, muito... Ela também já foi Sauron, já também. Todo mundo. Grande que ela só. Porque ela A tem vaca que dá valete preto já foi, sabe? interessante, né? Mas eu não lembro, gente. O que ela fala na última cena? Ela fala... Ela meio que incentiva ele a derrubar o próprio pai, né? É que o jeito que ela fala verdade. é meio sinistro, porque ela fala... Quando ele fica triste porque não consegue o Mithril, né? Ela fala, não, esse Mithril não é dele, esse Mithril é nosso. Você... É verdade. Nós vamos conseguir o trono. Nós, isso é nosso, sei lá o quê, é meu e seu. Ela fica... É meu e seu é meu. Ela fala, você com vai medo. ser o rei e eu vou ser a rainha. Uma coisa meio Game of Thrones, essa parte. Ela tem uma missão pelo poder que não é muito comum, assim, né? Ela é bem... Isso é verdade. Ela no início estava se mostrando muito gente boa, muito legal, mas nesses últimos episódios ela parece bem ambiciosa. Vai ser É porque essa coisa da ambição dos anãos é algo muito forte, né? E talvez essa coisa do Balrog em si seja um simbolismo, que a ambição dos anãos despertou o Balrog, etc e tal. Mas tomara que não tenha sido só uma cena jogada, né? Se for o caso, pra explorar um pouco mais essa parte da personagem. Não, né? Porque se lá em Senhor dos Anéis, a gente sabe que tudo aquilo meio que vai ruir, né? Sim. Que esse Então, super império vai acabar. a gente precisa ver isso acontecer, né? Como vai ser interessante ver se ela vai incentivar um golpe de estado aí, né? Sim. E assim, se não me engano, o Balrog ele só vai atacar. Ele ataca bem perto da história do Senhor dos Anéis. Mas talvez mostrar um pouco dessas crises políticas dos anãos, né? E também a questão dos anéis. A gente tá falando, não podemos esquecer, anéis de poder. Por quê? No último episódio nós tivemos os 3 anéis dos elfos feitos. E o Sauron, ele ainda vai criar os outros anéis. Essa é uma certeza que nós temos. Ou seja, 9 anéis para os humanos e 7 para os anãos. Talvez seja através dessa ambição toda da esposa do Durin que ele vá ir para casa do e crie os anéis com os anãos. Pode ser uma coisa assim. Ela pode ser uma das portadoras do anel, futura portadora do anel dos anãos. Isso é verdade. Isso é interessante. Se ela já tem essa questão com poder, com o anel ainda, né? Sim. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. Essa série, antes de falar dos problemas, eu acho que essa série tem muitos pontos, tem muitos momentos épicos, pelo menos pra mim. Concordo. Aquela parte, por exemplo, dos melhores episódios que teve, né? Foi o episódio 6, se eu não me engano, que é quando teve o plot twist do Ada, que mudando o nome de Terras do Sul pra Mordor. Isso foi no final do 7 que mudou o nome. No final do 7, nossa, me arrepiou todo, porque mostrou dando, né? Ampliando assim, indo por cima, aí colocou Terras do Sul, aí o nome queimando, e aparecendo Mordor. Nossa, me arrepiou todo. Pra mim foi muito. Pra mim, esse momento épico. Os momentos finaizinhos do Gandalf falando as frases dele, eu achei bonitinho. Porque eles não falam que tipo, não falam, meu nome é Gandalf, mas é óbvio que é ele. Eles até brincam, né? O nome dele ele exorciza as feiticeiras. Não, sim, tem dessas. Ele fala aquelas frases, na dúvida usa seu nariz. E eu não sei se tinham citado, eu não prestei atenção, o nome inteiro da Nori antes dos episódios. Depois que eu fui reparar que ele citou o nome dela, e acho que o nome dela, ela tem o mesmo sobrenome do Frodo, né?
Cadê? Deixa eu checar. Porque Nori é um apelido, na verdade. Não, é Nori Brandepé que ele fala no final, que é o mesmo Isso. nome do Frodo. Acho que é da família. É uma família que gera a família do Frodo, a família principal. E os bolseiros, né, depois. Sim. Por causa do Bilbo. É que eu não lembro Exatamente. se eles falam. É que se eles falaram, eu não reparei. Eu só reparei no final, quando ele fala. Quando Gandalf diz Eleanor Brandepé, alguma coisa assim. Sim. Aí eu falei, nossa, esse nome é o nome do Frodo. Uau. Por isso que muita gente fala que ela pode ser uma ancestral do Frodo. Não, com certeza. E Não. se eles forem pro condado mesmo, né? Ela se estabelecer. Aí seria o fanservice total, né? Ela construindo Nossa. a casinha, Fazendo a cabana. porta, aquela porta redonda. Seria bom. Fanservice mas a gente quer, né? Exatamente. A gente meio que se esquivou dos personagens principais. Ah. É o pessoal, né? Galadriel, Elrond. Pra mim, falando da Galadriel, pra mim é um problema que eu acho com a Galadriel, porque pra mim tem dois problemas da Galadriel principal, que é, primeiro, ela é aquele personagem que é muito fodão, sabe? Isso é tanto bom quanto ruim, porque ela nos primeiros episódios parece invencível, ela parece não perder pra nada. Ela enfrenta, sei lá quantos soldados de uma vez, tinha um troll lá. Derrota o Troll do Gelo. Troll do Gelo sozinha, ela desvia de Ela flecha. pula do barco indo pra Valinor e veio, né? Não, e ela veio. Esse é um dos problemas pra mim dela. E o outro problema pra mim é que ela é meio inconsistente na série. Porque no início, ela tem, nessa época ela deve ter, mais de 3.000 anos. No início ela parece uma criança irritante que, faz o que eu quero, porque sim. Isso é verdade. E depois ela começa. Depois do passar da série, ela vai ficando melhor, ela vai começando a ficar mais sábia, vamos dizer assim, mais consciente. Ela perde esse lado de criança, mas é um pouco. Ainda bem, né? Porque eu tava começando a ficar. Ficar uma temporada inteira aqui ia ser um pouco chato, realmente. Não, mas é que ela foi da. da água pro vinho. Porque ela começou a agir mais como um pouco da Galadriel que a gente vê em Senhor dos Anéis, né? Sim. Porque no início, cara, tava muito irritante ela falando, ela confrontando a Miriel. Cara, e talvez o problema tenha sido porque eu acho que tem uma evolução da personagem é até necessário pra uma série, né? Porque o personagem começar e terminar da mesma maneira não dá, mas talvez a mudança da Galadriel tenha sido um pouco estranha. Né? Pra mim, dela e do Halbrand / Sauron também mas essa aí dá vontade de rever a Anéis de Poder. Só pra notar. Né? Exato, só pra ver como que esse cara tava agindo. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. E até no meio da temporada surgiu a discussão no Twitter sobre a Galadriel supremacista, que eu achei simplesmente fantástico. Nossa! Porque ela falando a sua raça vai acabar, eu vou extingui-la. Muito bom. Mas é interessante que a série, eu acho que percebe a problemática desse discurso. E o próprio Adar fala, eu não sou o único que tá seduzido pelas forças obscuras. Sombrias. Né? É verdade. Mesmo que no próximo episódio, no 7, ela faz todo um discurso baita hipócrita pro Theo, falando, mas é que nós temos que entender as diferenças dos povos. A partir desse episódio é que a Galadriel passa a mudar, a ficar mais consciente, porque antes desse episódio, meu Deus do céu. E a evolução dela é meio gratuita, esse que é o problema, né? Do nada. No momento que ela fica com o Theo, ela ganha conhecimento e sabedoria. Antes disso, ela é uma criança. Não, e depois a gente descobre. É que assim, aqui eu não li o livro, etc. Ela tinha um marido e eu nem sabia, galera. Não, sério. Eu sabia desde o primeiro episódio que ela era a esposa do Celeborn. Mas a personagem, ela tava tão distoante da Galadriel de Senhor dos Anéis que eu que sabia, eu fiquei desconfortável assim quando ela falou. Que estranho, né? Porque não combina, sabe? Não, ela tava muito distoante. É um dos pontos negativos. Pelo menos no final ela ficou legal. O Halbrand é outro que, pra mim... Não, pra mim, essa parte do meio, assim, da série, é que parece que pra mim todo mundo se convence muito fácil. Porque o Sauron, do Halbrand, né? Falando do Halbrand, antes de ele ver lá porque é o Sauron, ele no início tava, não quero. Aí a Galadriel dá um discurso meio fraco, não me convenceu. Rolou baixo no carisma. Eu era como você. Mude. Ele falou, eu não quero. Eu não consigo fazer nada. Ela falou, não, você consegue. Bora. Então tá, bora então. É tipo aquela coisa, eu estou triste. Fique feliz. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda.
Não, pra mim o arco também da parte de Númenor, a Miriel aceitando o negócio, pra mim foi muito repentino, porque ela falou, não, eu não posso, porque nosso povo odeia elfos. Então, episódio 5, esse que é o problema. O É o pior episódio 5, da série. que Vamos é concordar. o que acontece lá, que eles tacam fogo no navio. Nossa, Aí que não dá em trama nada. paralelíssima. Não deu em Nossa, nada, exatamente. E o filho do comandante, outro sem graça. Isildur. Isildur, ele é muito importante, mas que moleque insuportável. Eu Nossa. não aguento ele. Ele é muito mimado. Ele é tão chato que nem mostraram o que aconteceu com ele. Assim, Mostrou o cavalo minha fugindo opinião, e acabou. Não tem corpo, não tem morte. Exato, isso é clássico. Isso todo mundo já Não sabe. tem corpo, não tem morte. Mas ele é tão irrelevante pra trama agora que nos deram nem o trabalho de mostrar isso que ele sobreviveu. Não, o Vamos Isildur deixar pra segunda temporada. é importante no Senhor dos Anéis. É ele que corta Exato. o anel, o dedo do Sauron. Mas, meu Deus, menino insuportável. Eu não aguentei ele. Que bom que ele ficou lá de escanteio. Pode ficar Sim. lá. Ele é muito chato. Não, Assim, eu sério, acho que cortaram o menor ele de 2 ainda. episódios, fez da hora. No menor, eu acho assim, linda. É muito bem feito. A série e tudo, e no menor é muito bonito. Mas é uma trama bem engraçada, essa política aí de Nossa, que reino. é bizarro. Eles são. Que reino de merda, que política muito doida. Sim. Nossa, gente. Não, é tipo assim, a Miriam fala, não, nosso povo não tolera elfos, vai ter Vai ter um motivos. colapso político, eu não posso ir. Aí a Galadriel chega e fala, não, você Tem precisa certeza? ir, você precisa Você me pode ajudar. ir, vai. Ela, tá bom. Ah, realmente eu passei. Beleza. Alguém contra? O pessoal, eu não vou falar contra. Aí do nada, o povo que odiava elfos durante anos, aí todo mundo gosta de elfa agora. Exato. Fala, vamos apoiar a elfa, que veio aqui de maneira randômica e fala sem nenhuma prova que o Sauron tá vivo pra gente sacrificar o nosso exército. Aí todo mundo levanta a mão pra se voluntariar. E Aí os tem- caras vão com 3 navios, parece que eles vão descobrir as Américas. Foram com os Nossa. navios do Colombo. Ele ia falar, Santa vamos mandar um Maria, exército. Pita e Nina. 3 navios. Não, sério, gente. Era melhor não ir, né? Se era pra levar 3 navios. Não, até o pai da Miriam fala, não vai. Ela fala, não, eu tenho Coitado que do ir, rei. eu preciso ajudar. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. Mas agora falando de uma coisa interessante no último episódio, ficou meio uma ponta solta, aquela menina foi ver a bola de cristal, né? Ah, sim. É Que meio aquela bola de aberto, cristal né? Pra uma é a próxima. Palantir. Ah, sim. Não sei se você vai lembrar, o Eredin lembra. Mas lá em Senhor dos Anéis, Franz, o Saruman, ele tinha uma Palantir. Você se lembra disso? Sim, lembro. E as Palantiras, elas são meio que... bolas mágicas é uma maneira meio Uma escrota bola de de descrever. cristal. Uma bola de Bola de cristal, exatamente. Então elas meio que, dependendo ali da Palantir, como ela funciona, elas te ajudam a ver alguma coisa que você quer, mas é meio de uma maneira distorcida. É meio que um telefone sem fio da Terra-média. Então meio que Profecias são assim. é uma coisa meio profecia, meio o que tá acontecendo agora, em algum momento. É uma coisa meio assim. Big Brother da Terra-média. Exatamente, é uma coisa meio Big Brother. E eu achei interessante porque essa personagem é uma criação da série, uma pessoa não muito importante, mas ela vai se envolver nessa loucura toda de Palantir. Eu quero ver onde que eles vão levar isso. Talvez ela seja ali um ponto pra discordar da atual rainha, porque o rei falou pra ela que não devia ter ido, né? Não, e tem aquele chanceler ainda, que é uma terceira não. facção. Esse daí eu esperei. Eu pensei que ele ia dar golpe quando a Miriel fosse Então. embora. Eu também esperei esse golpe. Hora do golpe. Não, mas teve uma hora que parecia a novela da Record, que tem um frame na cara dele que ele dá um olhar sinistríssimo. Acho que dá uma notícia, sei lá, choveu molhado. Aí ele olha pra câmera, parece que ele vai matar 5, cara. Não, essa política do menor é estranha. Cara, eu se eu fosse aquele cara, eu ia dar o golpe na hora. Ele quer dar não, o golpe, putz. dá pra ver. Eu que vou ser rei aqui. Não, e quando perguntam pro chanceler, inclusive ele é primo da Miriel, acho que a série não deixou isso muito claro. O Ar-Pharazôn. Fala, você não vai fazer nada? Eu quero que faça, ele fala. Eu quero que a gente domine tudo. Mas ficou muito estranha Não faz essa política de nada. menor. Introduziram ele, eu falei, esse daí vai dar golpe. Mas não fez É. nada. Ele só Cara ficou de dando. lindinho, né? Não, então, o cara tem a cara do Mindinho, Fez um tem fake influência do povo, não faz nada. não faz nada. Foi um fake mindinho. Eu pensei, esse daí vai botar Vai ser fogo interessante. aí, hein? Vai ser interessante. Mas não, ele só faz umas frases de efeito no episódio que é introduzido e depois some. Sim. Mas então, quem pros anéis?
de verdade? O que significa? Agora, uma coisa que eu fiquei na dúvida, né? Uma coisa que eu acho que eu fiquei na dúvida. Quando a Galadriel volta, depois de encontrar lá no lago com o Sauron, Sim. Ela tá meio que do mal, ela tá possuída. Porque não, ela só tá abalada. Ela quer 3 agora. Não, porque tem esse simbolismo. Não é maldade, mas é porque, pelo menos, o que eu entendi da visão da série é que ela sabia, né, do Sauron, que era a figura do mal, etc e tal. E o Sauron faz ela contemplar uma realidade onde eles governariam a Terra-média. Sim. Então, 1 domina, 2 dividem e 3 equilibram. Eu acho que foi uma coisa nesse sentido, assim, entendeu? Entendi. É que me pareceu na hora que ela tava, tipo assim, com alguma intenção. Parece que ela tinha mais. nada, né? Porque ela tava sendo agora contra aquilo. Porque eu até achei estranho. Eu falei, ué, vamos fazer 2? Não, e uma coisa engraçada também. O pessoal falava, vai ser 1. Beleza. Aí ficava, tipo, uma meia hora sem fazer nada na oficina, o pessoal bebendo. Aí, de repente, não, vão ser 2. Aí ficou um dia inteiro sem fazer nada. Aí ela falou, vão ser 3. Aí, finalmente, o pessoal começou a trabalhar. Então eu fiquei na dúvida sobre as intenções realmente da Galadriel. Por que ela não falou, então, se ela tinha essa intenção Então, boa? eu fiquei também confuso com isso. Por que ela não revelou que o cara era o Sauron? Ela falou, ele nunca Ela mais vai ficou com medo? voltar. E o pessoal falou, tudo bem, é isso aí. É. Será que ela ficou com medo da represália? Mas tipo, sei lá. Eu acho que não sei, talvez expliquem isso na próxima temporada. Porque quando eu acabei, eu realmente senti que, tipo, baixou algum vírus da maldade no momento lá. E ela tava possuída. E ela, vamos fazer 3. Mas se era Não, uma pior coisa que não. benéfica, né? De equilíbrio, realmente. É, Eu ter mas falado. deviam ter explicitado mais isso na série, porque foi meio do nada. Ela chegou, agora vai ser 3. Aí, bota aí, 3. Aí todo mundo, tá bom. É. Não, ela tem um carisma surpreendente, cara. O que ela fala na Terra-média é lei. É surpreendente. Ou não, na verdade, que ela foi expulsa no começo, né? Ele acreditava nela. Isso é verdade. Não, uma coisa irônica, né? Ela tava certa o tempo todo e ela ajudou a trazer o Sauron de volta. Foi, coitada. Eu senti a dor dela ali naquele momento. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. Não, foi bem... vamos falar sobre essa cena junto com a cena da Montanha da Perdição acordando. Pra mim foi a melhor da série. Toda aquela manipulação mental que o Sauron começa a fazer. A visão com o irmão, a visão na jangada. A gente tem um reflexo mostrando ela do lado do Sauron. E as coisas que o Sauron fala pra ela, você seria bonita como o sol e a lua, são as mesmas coisas que a Galadriel fala pro Frodo, lá em Senhor dos Anéis, quando ele oferece o anel pra ela. Ela fala, eu seria poderosa como a lua e o sol, etc e tal. Então, pra mim foi uma das melhores cenas. Esse take é bonito. Agora Mas pra mim, a melhor cena da série é ela pulando do barco no primeiro episódio. Pra mim, eu acho que aquele é o... Nossa, eu acho essa cena tão bonita. Mas tão bonita, do sol abrindo. E aí depois ela sai caindo na escuridão do mar. Nossa, que coisa poética. É bonito, mas também é meio burrice, né? Tipo, você vai pular no mar. Uma cola gigante com esse vídeo. Eu compro. Eu passo pano pra ela. Eu passo. Quando ela pulou, Não, eu falei, não mas acredito visualmente- que ela vai pular, que ela vai ir nadando. Não, eu sabia que alguma coisa ia acontecer pra resgatar ela, é óbvio, né? Questão do roteiro, mas... É que se ela fosse nadando de Valinor até a Terra-média, parabéns. Eu passo Essa pano é a pra atleta. Galadriel em todos os momentos. Menos a supremacia. Aí eu não passo pano. Supremacista élfica. Ela defende a igualdade entre elfos, humanos e elfos. Os orcs. Elfos e elfos. Elfos e elfos, exato. Não, e ela falou ali no final, são 3, apenas para elfos. Vai ser dividido em 2, 3, só pra elfo. Não, e ela vai pegar pior um anel pra ela, é que inclusive. eu achei que iam fazer uma coroa pro rei. No final, acho que esquematizaram que os 3 ali iam ficar com cada um, né? Vou dar um golpe no rei. É. Só faltou isso, né? Não, Ai, rei, que vai ótimo. ficar nas suas mãos, relaxa. Aí o rei, beleza, tô indo embora. Aí o pessoal, vamos dividir entre quem tá aqui e não se discute mais, beleza? Show de bola. Show. O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. Mas agora eu fiquei curioso pra saber também, né, por umas continuações de temporada, como o Sauron ele vai corrompendo, vai convencer as outras pessoas a usarem o anel, né? Porque eu tenho bastante curiosidade. Agora eu também acho que a esposa do Durin ela vai ser corrompida. Agora eu tenho quase certeza que ela vai ser. Pô, esse highlight do Francio foi genial, cara. Obrigado, gente. Não, com certeza foi muito genial. Eu acho que ela vai ser uma das que vai ser corrompidas. Sim. Porque o plano do Sauron
no final, ele quer justamente, ele dá esses anéis prometendo poder, né? Nos livros, ele promete poder, longevidade, riquezas, que você usa o anel, mas o objetivo do final dele é justamente usar um anel que tem o poder de controlar os outros. E ele dá os anéis para quem tem, entre as pessoas que têm maior posição de poder entre as raças. Então, ele deu 5 anéis pros lordes anãos lá, os 7 anéis pros pessoas mais influentes entre os homens. Exato. E ele quer salvar todos. E ele só não consegue controlar os elfos porque ele não conseguiu colocar o poder dele nesses anéis. Ele fugiu e o pessoal fez os anéis depois. Mas ele vai conseguir... Os 3 anéis élficos, eles ainda são... Eu não são lembro... poucos. É que, tipo assim, eu não tô lembrado agora. Eu acho que tem algum esquema de que o Sauron ainda consegue... O Sauron na posse de um anel, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele ainda consegue controlar os 3 dos elfos, mas que só se ele estiver usando, porque os outros anéis... Eu acho que ele consegue ver. Acho que controlar não, mas ele sabe onde eles estão. É que o poder é porque os anéis élficos, diferentes dos outros, eles não corrompem os portadores. Sim. Eles estão ali, mas eles ainda foram feitas usando, né, as artes de Sauron, né, os poderes. Exatamente. A magia sobre o corpo. Isso foi interessante, né? Não, e o Celebrimbor, ele realmente é tipo um dos mais novos, mas ele tá gaga já. Então o cara falou, magia sobre o corpo. Ladrão, onde você ouviu isso, meu filho? Ele ficou todo confuso. Não sei. Acho que fui eu que falei, eu não sei. Porque tinha a teoria de que ele era o Sauron também. Nesse momento eu falei, será? Sauron. Não, inclusive, uma coisa que eu lembrei, né, que aí o Sauron podia estar infiltrado. Porque aquelas sauretes, eu achei uma magia de metamorfose, cara. Sauretes. Isso eu achei incrível. Eu, por um momento, achei que a série ia ser usada no sentido de o pessoal lá que se transforma já estar transformado e aquele enredo se passar antes. O dos Péssimos ter sido passado antes. Isso ia ser muito plot twist. E depois eles estavam em outro lugar já. Seria um belo plot twist. Aí de repente o rei vira uma saurete. Exato, uma coisa dessa. Mas aí o estranho teria que ser realmente o Sauron, né? O mal não dorme, Elrond. Ele aguarda. Mas partindo mais para uma questão de opinião geral, nosso review geral sobre Anéis de Poder. Gostaram ou não gostaram? Eu gostei. De 1 a 10, eu acho que eu dou... eu dou um 7,5. É que, tipo assim, com o coração, eu daria 8,5, mas é porque eu fui corrompido pelos últimos episódios, que foram muito bons. Mas com a consciência... Tal qual o anel. Exato. Mas com a consciência, eu daria nota 7, que o primeiro episódio é legal, os primeirinhos, mas os episódios do meio, pra mim, eles deixam muito a desejar. Fica muito estranho. Eu concordo com o Iradinho. Eu acho que a série tem um problema de ritmo. Ela já tinha muito estabelecida pra onde iria caminhar nessa primeira temporada. Pelo menos em alguns núcleos, né? Mas teve momentos que foram perda de tempo. Aquela parte de Númenor. O episódio 5 foi totalmente desnecessário. Não andou em nada com a trama, infelizmente. E como a série tem 8 episódios, essa temporada, é um ponto crítico. Então eu concordo. Também daria 7 ou 7,5 pra Anéis de Poder. Eu não senti muito esse negócio do ritmo. Eu acho que o 5º episódio, pra mim, realmente é o problema. Mas eu gosto do 4º, eu gosto do 3º. Eu gostei bastante, assim, da série. Que nem teve um momento que eu tava achando melhor até do que House of the Dragon. Que era ali os 3 primeiros episódios de Anéis de Poder. Que eu realmente tava gostando muito. Eu acho que depois dá uma caída, mas depois levanta, assim, bem. E pra mim, a parte visual da série é muito boa. A trilha sonora é muito boa. Indispensável. Você pode falar sem medo que toca a série com os melhores efeitos especiais da história. Acho que tá bem em cima. Melhor que Game of Thrones, eu diria. É melhor que Game of Thrones. São os melhores efeitos especiais. Melhor que muito filme. Pô, cara. Isso é muito bonito. Mas também tem a música do final do 8º episódio, que é muito legal também. Nossa, que fala lá, a sombra que decai. É bem legal. Que é a profecia. Não é a profecia, né? Mas é o ditado sobre os anéis. Eu curti. Eu acho que foi uma boa temporada. E que a segunda venha ano que vem, por favor. Nem que seja no final do ano. E eu queria que a segunda também explicasse ali de onde que vem esse Sauron, pra ele estar parado lá no meio do mar, né? Seria interessante. Isso ficou uma coisa meio em aberto, né? Jogado. Explicar as intenções de Galadriel, né? Só tem um plano. Eu tava dizendo nos meus vídeos atuais que a sina das grandes séries hoje em dia tá sendo tal pessoa tem um plano. Porque
Porque isso tá levando a um buraco, assim, sem fundo, de a pessoa está fazendo isso porque ela tem um plano. No final não tem plano, ela está fazendo E aí isso na verdade tudo era um grande furo de roteiro. Exato, então eu espero que ela tenha um plano, mas é isso aí. Não, eu não acho, viu? Ah, por favor, né? Não? Mas então vamos para o quiz? Vamos. Vamos. E agora, o quiz. Pergunta que vale R$1 milhão. Não consegue, né? A minha frase no início do programa foi: cada um de nós deve decidir quem vai ser. Então, na mesma toada, quem falou essa frase? Eu acho que foi a esposa do Durin, que eu não me lembro o nome dela agora. Eu vou chutar. Vou chutar que foi o Elrond. Ambos erraram, essa pertence à rainha regente de Númenor. Miriel. Rainha regente, inclusive, é um título bem escroto. Né? Você ser um regente. Agora, coitado, o pai dela morreu, né? Mas agora ela vai ser a rainha, realmente. Mas você ser regente é sacanagem, né? É que o pai dela tava vivo, né? Ah, mas podia medicar o velho já. A aposentadoria resolveu uns problemas na Terra-média. Já minha frase foi a seguinte: o mesmo vento que tenta apagar o incêndio pode também alimentá-lo. Eu tô entre dois. Eu vou ter que escolher um. Mas eu tô entre, né, Galadriel e Lispector. Sim. E também quem tem muita frase de efeito é aquele rei dos elfos. Gil-galad. Ele fala umas coisas com frase de efeito. Mas o meu chute vai ser no Elrond. Eu vou do Rei dos Elfos, porque no início a gente tava discutindo que a Galadriel tem frases de efeito, tem muitas frases de efeito, então acho que a maioria tentou não pegar a Galadriel, então eu vou chutar o Rei Gil-galad? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Ok, Gilmar, eu chuto Gilmar. Rei Gilmar. Assim como nós fugimos do Gandalf da última vez, essa frase não é de Galadriel, mas como dizem, só pode haver um, e Eredin acertou. Caraca, que cagaço. Meu Deus. Não, é porque ele também é um dos que tem muita mais... Uma coisa meio Mario, essa frase. É que ele só fala em frase de efeito, né? Porque ele não explica o rolê direito da árvore lá, ele fala... Ele é um péssimo rei, inclusive. Vai cair, vamos morrer. Eu pensei no Elrond também agora. Eu acho que se eu tivesse lembrado do Elrond, eu ia chutar o Elrond, porque o Elrond também tem várias frases de efeito. Tem. Não, inclusive o Elrond escreve os discursos pro rei. Então esse rei é só uma fachada, essa é a verdade. Ok, agora a minha frase. Se a gente deixasse de fazer tudo que não deveria, não ia fazer nada. É a protagonista lá dos Pés Peludos, que eu esqueci o nome. Concordo com o Franço. A principal. Nori. Sim, essa mesmo. E vocês estão corretíssimos. Diz essa frase. Eu sabia que essa frase era da Nora. Mas chegamos ao fim de mais um Seristocast. Um programa meio que foi uma coisa dupla, né? Nós começamos essa conversa toda relembrando Senhor dos Anéis. Novamente agradecemos aqui a presença ilustre de Eredin, que é um fanzaço do universo do Tolkien e ajudou a gente também a lembrar muita coisa e enriqueceu com sua presença. Então, muito, muito obrigado por ter participado desses 2 Seristocasts e que venham muito mais. Foi muito bom, foi muito divertido. Eu adoro o Tolkien. Foi quem muito bom. Quem discorda tá errado. França. É, França. Eu entendi o ataque, obrigado. Mas, por incrível que pareça, eu fui a pessoa que mais elogiou, eu acho, Anéis de Poder. Olha que coisa boa, hein? As mudanças. O que tem que elogiar de verdade não elogia, né? A Masterpiece você critica. Mas pelo menos aqui, eu sou um fã atual. Eu sou um fã conservador. Uma modinha. Você é modinha, você segue a onda. Mas vocês são conservadores. O passado glorioso. Não, nós somos saudosistas, é diferente. Então, exatamente. O Peter Jackson. Espera lançar o anime sobre os Cavaleiros de Rohan. Aí a gente volta a elogiar muito mais. Ai, Deus. Então é isso, nos siga nas redes sociais, @Seristol, no Twitter, no Instagram. Há muito mais conteúdo sobre filmes, séries de várias plataformas. E é sobre. De forma geral foi isso, você deveria estar maratonando.